Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. No vídeo de hoje, vamos conhecer a cristologia do Apocalipse. Em simples palavras, como o Apocalipse enxerga Jesus Cristo. Sabemos que o Apocalipse foi escrito por São João Evangelista, que escreveu também um evangelho e 3 cartas, inspirado pelo Espírito Santo. De uma forma bem fácil para explicar, se o Apocalipse fosse uma pessoa, como esta pessoa enxergaria Jesus Cristo? O Apocalipse, portanto, vê Jesus Cristo de 3 formas diferentes. A primeira forma, o Apocalipse enxerga Jesus Cristo como Senhor da história. O Apocalipse foi escrito por São João e sua escola, a fim de consolar os cristãos perseguidos por volta do ano 96 d.C. A situação, meus irmãos, era angustiante, pois sofriam a malevolência de judeus e de pagãos, sem ter o reconforto de ver Cristo vir sobre as nuvens para julgar os homens e concluir a história. Corriam o perigo de desfalecer na fé. Para sustentá-los, o apóstolo quis lhes escrever o livro da esperança cristã, chamado o Apocalipse ou o livro da revelação. O Apocalipse é redigido em estilo próprio, cheio de símbolos e cenas convencionais que suscitam a curiosidade e, às vezes, o espanto e a admiração dos leitores. É preciso, portanto, que se saiba que Apocalipse é um gênero literário existente entre os judeus após o exílio na Babilônia. Descreve sob muitas figuras a intervenção de Deus na história dos homens para julgar os bons e os maus e dar fim à iniquidade sobre a terra. Há apocalipses judaicos pré-cristãos. Há também apocalipses cristãos não canônicos, os chamados apócrifos. E temos também o Apocalipse canônico de São João, que estamos analisando. Este livro apresenta no seu primeiro capítulo Jesus Cristo glorioso e a vocação de João para escrever. Os capítulos 2 e 3 não são apocalípticos propriamente, vem a ser um balanço de vida de 7 comunidades cristãs da Ásia Menor, a Turquia de hoje. No capítulo 4, começa a parte apocalíptica em sentido próprio. Em Apocalipse 4 e em Apocalipse 5 é descrita a corte celeste, na qual há um trono reservado a Deus Pai, e existe o Cordeiro portador das suas chagas, mas glorificado, que recebe o livro da história da humanidade, o Cristo Jesus, que venceu a morte e ressuscitou. É então reconhecido como o Senhor da história, aquele que acompanha os acontecimentos e dirá a última palavra, rematando os tempos. A consolação do cristão perseguido não consiste em crer que necessariamente o dia de amanhã será melhor que o dia de hoje. Não, o Senhor Jesus não prometeu afagos aos seus amigos, mas sim a participação na sua Páscoa, ou seja, em suas dores e na sua vitória final. Repetindo, em suas dores, em sua vitória final. Portanto, toca ao cristão olhar a história como Deus a considera, isto é, com um olhar de eternidade, sem se deixar abater pelas intempéries momentâneas. Assim, a história pode ser comparada a um belo tapete persa, ricamente colorido em sua face posterior, mas sujo e cheio de fiapos em seu lado avesso,
Para compreender esse tapete, é preciso contemplá-lo de cima para baixo, ou como Deus e os justos o veem na corte celeste. Quem o considera de baixo para cima ou pelo avesso fica horrorizado, porque percebe sujeira. Entretanto, meus irmãos, horroriza-se sem razão, porque está olhando erradamente. É o olhar da fé, é o transpor-se do tempo para a eternidade, que permite ao cristão compreender o sentido da história, com suas catástrofes e desgraças. Nada do que assusta o homem na terra espanta os cidadãos do céu, porque sabem que tudo o que acontece no tempo é dimensionado e regido por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Aliás, já no Antigo Testamento, dizia o autor do livro da sabedoria: o mundo inteiro está diante de ti como grão de areia, que não pesa na balança, como a gota de orvalho que de manhã cai sobre a terra. Enquanto a história se processa, o maligno tem autorização de Deus para tentar arrebatar os homens. Ele o faz com grande sanha, pois sabe que a sua sentença condenatória está lavrada e lhe resta pouco tempo. Entretanto, no fim dos tempos, as forças malignas serão definitivamente derrotadas e aparecerá a Nova Jerusalém, a igreja, no banquete nupcial com o Cordeiro. Desta maneira, a imagem de Cristo no Apocalipse é exaltada ao máximo como Kyrios, Senhor, e Senhor, porque como homem ele participou da realidade frágil e mortal de todos os homens, a fim de a santificar e levar à plenitude da vida. O Apocalipse também enxerga Jesus como todo-poderoso. Outro aspecto de Cristo no Apocalipse, aspecto muito próximo do anterior, o Senhor da história, é o de todo-poderoso. Logo no capítulo 1, o primeiro quadro de Jesus apresenta a soberana majestade do Senhor. Vi no meio dos candelabros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica longa e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como uma lã branca, como neve, e seus olhos pareciam uma chama de fogo. Os pés tinham o aspecto de bronze quando está incandescente no forno, e sua voz era como o estrondo de águas torrenciais. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada com 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha com todo o seu esplendor. Segundo Dom Estevão Tavares Bittencourt, este texto sagrado oferece uma síntese dos principais títulos de Cristo sob a forma de símbolos. A túnica longa representa o seu sacerdócio, já explanado pela Epístola aos Hebreus. O cinto de ouro significa a sua realeza, os cabelos brancos, a eternidade, os olhos chamejantes para sondar os rins e os corações, a ciência divina, os pés de bronze, a estabilidade, o brilho do rosto e o poder de sua voz, a majestade soberana, e a espada afiada na boca, a palavra rigorosa e eficaz. As 7 estrelas nas mãos de Cristo representam as 7 comunidades cristãs, ou a própria igreja que Jesus sustenta. Quanto ao título Filho do Homem, como sabemos, indica o Messias ou Juiz do fim dos tempos. No início de cada uma das cartas dos capítulos 2 e 3 do Apocalipse,
volta um ou outro desses atributos de Cristo, adaptado à situação própria dos destinatários. Tais títulos identificam Cristo com o próprio Deus. Assim, o Apocalipse põe em pleno relevo a transcendência divina de Jesus ou a sua própria divindade. Vejamos as seguintes passagens. Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, aquele que era e aquele que vem, o Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. São assim transferidos para Cristo predicados atribuídos ao Senhor Deus no Antigo Testamento. Eu sou vivente, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Cristo é aquele que possui a vida como coisa própria, não como algo de recebido, o que lembra João 1,4, 3,15, 5, 21 e 26. Cristo tem as chaves da região dos mortos, pois ele pode ressuscitar os mortos. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo e lhe deu poder de exercer o julgamento, porque é Filho do homem. Não vos admireis com isto. Vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão a voz e sairão. Como também explica Dom Estevão Bittencourt, Cristo é equiparado ao Pai pelo fato de receberem a mesma adoração. Ouvi toda a criatura no céu, na terra, sob a terra, no mar, e todos os seres que neles vivem, proclamarem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, pertencem o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, pelo fato de se sentarem no mesmo trono. Na Nova Jerusalém estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos lhe prestarão culto. Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou sentado com meu Pai em seu trono. Pelo fato de serem ambos fonte de luz e de glória, a cidade não precisa do sol ou da lua para a iluminarem, pois a glória de Deus a ilumina e sua lâmpada é o Cordeiro. O Apocalipse também enxerga Jesus como o Rei dos Reis. Seus olhos são chama de fogo, sobre sua cabeça há muitos diademas, e traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele mesmo. Um nome está escrito sobre seu manto e sobre sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. A realeza do mundo passou agora para nosso Senhor e seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Esse rei é também o Verbo de Deus, aquele que São João menciona no prólogo do seu evangelho como sendo o verbo pré-existente ao mundo e que era o próprio Deus. O fiel e verdadeiro vestia um manto embebido de sangue e o nome com que é chamado é Verbo de Deus. Em resumo, no Apocalipse de São João, todos os símbolos da literatura apocalíptica e do Antigo Testamento reaparecem, mas ultrapassando o seu sentido original, a serviço, meus irmãos, de uma revelação a mais grandiosa possível dos desígnios de Deus. E isso, com certeza, também acontece com os títulos de Cristo no Apocalipse. Não podemos deixar de mencionar, no fim deste vídeo, a conclusão do Apocalipse, no capítulo 22, do 17 ao 19. Trata-se de um diálogo entre a igreja, a esposa, e Jesus Cristo, o esposo. Aquela exprime seu ardente anseio de que o Senhor Jesus venha em breve como juiz dos homens e portador da graça, que os justos, pela sua paciência constante,
vão merecendo. O espírito e a esposa dizem: vem. Aquele que ouve, diga também: vem. Que o sedento venha, e quem o deseja, receba gratuitamente água da vida. Aquele que atesta estas coisas diz: sim, venho muito em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Este também é a conclusão de toda a Sagrada Escritura. Consta de firme apelo dirigido a Jesus Cristo pela Igreja, que está vivificada pelo Espírito, para que venha sem demora. Ele responde prometendo sua vinda para breve. O breve de Deus, vale lembrar, não é o breve dos homens. Naquele dia, a ordem será plenamente restaurada entre os homens e os fiéis de Deus finalmente recompensados. Eis que venho em breve e trago comigo o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. Maranatá, vem Senhor, é a fórmula aramaica usada nas primeiras assembleias litúrgicas dos cristãos. Era tão familiar e frequente que passou para as comunidades de língua grega, sem ser traduzida para o grego. Tornara-se como que uma senha dos cristãos, forjada definitivamente na primeira hora do cristianismo, como podemos ver em 1 Coríntios 16, versículo 22. Enfim, meus queridos irmãos, o que vocês acharam da cristologia do Apocalipse de São João? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.